Eu vou gravar esse vídeo a pedido da Amanda Kitamura. Faz tempinho que ela me pediu pediu pra gravar, não. Ela fez várias perguntas, daí eu falei que se eu perdesse a vergonha, eu iria gravar pra ela explicando como que foi a adaptação do Candy na escola. Daí ela me fez algumas perguntas, eu já respondi pra ela por e-mail, pela mensagem, mas eu vou responder algumas coisas aqui que eu acho importante. Ela perguntou qual que é a idade do meu filho. Ele acabou de fazer 9 anos agora. Só que quando ela fez a pergunta pra mim, ele tinha 8. E como que a gente fez pra se virar? Aqui a gente, às vezes, a maioria das vezes depende da ajuda de amigos, né? De alguma ajuda. Eu tenho um colega nosso aqui que ele sempre ajuda a gente. E se a escola tem Tsuyako? A escola japonesa tem alguém que faça a tradução? Não, não tem. Aqui nessa região onde a gente mora aqui, eu moro no estado de Saitama. Então não tem, é muito difícil as escolas, que eu saiba, né? As escolas terem Tsuyako. Não tem. Ela perguntou também quanto tempo faz que a gente tá aqui. Dessa vez faz. A gente chegou aqui em 2014 para 2015, tem um ano e pouquinho. Só que eu já morei aqui. Eu vim pro Japão a primeira vez em 2003. Eu vim com 17 anos, veio eu e meu esposo. E já voltei várias vezes pro Brasil. Só que dessa última vez que a gente foi pro Brasil, a gente ficou 5 anos. E se é a primeira vez que tá no Japão, não, né? E se eu pensei em pôr ele escola brasileira. Quando a gente chegou aqui, eu até pensei. Só que o horário era muito longo. Ele iria sair daqui de casa umas 6 e pouco da manhã e iria voltar umas 8 horas da noite. E eu não queria isso, de forma alguma. Então, sem nem pensar duas vezes, eu já vim com esse pensamento do Brasil que ele iria entrar na escola japonesa. E a escolha, que nem a pedido do meu marido, que queria que fosse olhar preço, como que seria a escola brasileira. Eu pesquisei, liguei, conversei tudo, mas eu, por mim, no que dependesse de mim, eu não queria. Porque ele iria ficar muito tempo na escola. Ele ia sair de casa às 6:30 da manhã, iria chegar às 8 horas da noite. E eu não queria isso, jamais. Sendo que na escola japonesa o horário é mais curto. Então, assim que a gente escolheu a escola, né, japonesa. Eu já morei aqui, o Kenji já veio pro Japão, que eu engravidei aqui, fui pro Brasil, ganhei ele lá, daí quando ele tinha 9 meses, eu vim com ele. A gente sempre morou nessa região de Saitama aqui, eu sempre morei nessa cidade. O meu pai estava aqui há 15 anos, direto. Daí agora, dessa vez que eu vim pra cá, que depois ele foi embora. Então o Kenji, quando ele tinha 2 anos que a gente retornou, e até os 2 anos, ele estudou na creche. Ele estudou não, ele ia pra creche japonesa. Então ele ia no Roikuen. Então eu já tinha alguma noção. Mas para se virar é complicado, porque como eu não falo, eu me viro, mas eu não falo bem, nem eu nem meu esposo. Então é complicado, mas dá para se virar assim, a gente vai aos poucos, vai se virando. Dá para ir encarando. E o bom de não ter Tsuyako, não ter tradutor, é que a gente vai se esforçando para aprender. Então isso daí é assim, por um lado é bom, porque a gente cria um pouquinho de vergonha na cara e vai estudar, né? Porque não é fácil, não. Hoje é dia 17 de setembro de 2015. Tá eu e o meu fofucho aqui, que tá lendo mangá. E eu vou falar um pouquinho sobre a adaptação do Kenji na escola japonesa. Quando a gente chegou aqui no Japão, em janeiro do ano de 2014, nós fomos na prefeitura registrar ele, né? Registramos ele e já fomos ver sobre a escola, que é na parte de educação. Daí, lá a gente já viu a escola, né? Porque tem que ser aqui, a gente mora próximo, né? E aí, no mesmo dia, a gente já foi visitar a escola. Aí chegou lá, conversamos com o diretor, tudo. Ele explicou como que era a escola. Foi passada a lista de material.
tanto dos cadernos e livros e das roupas, né, que precisa na escola. E daí lá decidimos. Ele poderia começar na semana seguinte. Mas daí, como ele não sabia nada em japonês, a gente não. O pai dele preferiu que esperasse mais, pelo menos umas 2 semanas, que fosse o tempo que eu fosse ensinar ele algumas coisas em casa, para pelo menos a hora que ele chegar na escola ele já ter uma noçãozinha de alguma coisa, pelo menos das letras e tal. E no comecinho de fevereiro, se eu não tô enganado, foi dia 3 de fevereiro. Daí ele começou mais ou menos esse dia. Aí nós fomos, compramos as roupas, que era a roupa de educação física, a roupa de alimentação, que é de servir, né, filho? Como chama a roupa de educação física? Tai? Kugi. Taikugi. Ué, te deu branco? E a roupa de comida, de alimentação? Kyoshokugi. O Kyoshokugi. O boshi. Que mais? Daí a parte da roupa foi só. A parte dos materiais, para não ficar difícil pra gente, a professora ia comprar e ela ia só dar o valor final, total depois, né, pra gente pagar pra ela. Daí, tá, compramos tudo e em casa eu comecei a ensinar hiragana e katakana. Ensinei essas hiragana e katakana pra ele, algumas palavrinhas, coisa de 2 dias ele já aprendeu. Coisa que eu demorei meses para aprender, ele já aprendeu em 2 dias. Aí ensinei algumas palavrinhas, pelo menos bom dia, boa tarde, obrigado, todas essas coisas eu já ensinei. E tá, daí ele começou no dia, acho que foi no dia 2 ou 3 de fevereiro. E no primeiro ano, no Ichinensei, ele estudou por 1 mês. Que era só para ele se adaptar, ver como que era, o costume, essas coisas assim. Aí ele estudou por 1 mês. Nesse único mês que ele estudou no primeiro ano, eu assisti uma aula dele, que era, como que chama? Como que chama aquela quando a gente Jugyo-sankan? Jugyo-sankan. Que os pais vai na escola, na sala de aula, entra todos na sala de aula para assistir uma aula deles. Assiste ele, como ele era Ichinensei, que era o primeiro ano, a gente assistia uma brincadeira e depois eles tocavam uma música no piano, no pianinho deles. O bonito, lindo e fofucho da mamãe tocou o piano sentado, porque ele não conseguia segurar, porque segura o negocinho na boca e toca, se vai segurando e apertando. E ele não conseguia, então tinha que ficar na mesa. Eu tenho a filmagem, foi bem bonitinho. Daí, nesse 1 mês que ele estudou no primeiro ano, os primeiros dias ele foi bem. Teve uma única vez que ele chorou, que ele não queria ficar na sala de jeito nenhum. A professora foi muito atenciosa com ele, abraçou ele, chamou ele para entrar na sala, acalmou ele e eu saí de fininha. No dia que a gente conversou com o diretor, foi falado pelo próprio diretor que eu iria levar e que iria buscar ele. Como a gente, na época, morava um pouquinho longe, então eu iria levar e iria buscar ele. Isso daí foi eles mesmos que falaram, não foi nem nós. Claro que a gente já ia falar, mas eles mesmos já adiantaram. E foi tranquilo. Ele chorou uma única vez, mesmo sem entender nadica de nada, ele participava da aula. Foi bem tranquilo, né, filho? Você lembra do teu primeiro ano? Quando ele estudava com a professora Kobayashi? Uhum. Lembra? Tinha uma professora de reforço que ajudava também ele, que ele ficava, acho que na época era 1 hora por dia. Não lembro agora, era 1 hora por dia. E ela ajudava ele também, ensinava várias coisas e tal.
E Foi bem tranquilo. a professora da Nihongo lá? Então, A do primeiro ano? eu não lembro o nome dela. Nem eu. Eu esqueci o nome dela. Mas assim, primeiro ano, o Ichinensei foi bem tranquilo. Foi por um mês só. Estudou um mês, que era... que aqui no Japão começa o mês em abril. Então, esse fevereiro ia ser a terminar o primeiro ano. Então, foi só para adaptação mesmo. E no final do primeiro ano, nesses últimos dias de aula, eles deram os livros todos os materiais do segundo ano, do Ninensei. Deram livro, caderno, deram lápis, borracha, pastinha, deu bastante coisa. Eles dão tudo. Então, pro segundo ano, não precisei comprar nada. Também no primeiro ano eu comprei foi os materiais da escola, né, de livros, foi a roupa e a bolsa. A bolsa eu não comprei das mais caras, comprei da mais barata. As mais caras custa coisa de 40, de 39 mil pra cima. A que eu comprei a gente pagou 7 mil. Hoje ele tá no terceiro ano. A bolsa não tem um risquinho. É muito boa a bolsa, só que ela é mais pesada, realmente. Ela é mais pesada. E no restante foi tranquilo, então. Acho que era só.